Você já ouviu falar em linfonodo? Os linfonodos ou gânglios linfáticos fazem parte do sistema linfático e atuam na defesa do organismo. Existem centenas de gânglios linfáticos em todo o corpo que funcionam como filtros para substâncias nocivas. Os nossos linfonodos podem ficar inchados e doloridos, as conhecidas ínguas, em casos de infecção, inflamação ou até mesmo câncer. Apesar de 95% delas surgirem por causas benignas, se persistirem por mais de um mês, é hora de desconfiar de um problema que exige um cuidado maior. Hoje nós convidamos o Dr. Gabriel Carleto, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, que vai falar um pouco da importância dessas pequenas estruturas na avaliação das doenças do pescoço, em especial para o câncer de tireoide. Doutor, o que são os linfonodos e qual a sua função no nosso corpo? Os linfonodos são pequenas estruturas localizadas em todo o organismo que têm função de defesa. Eles atuam como um filtro de defesa para infecções virais e bacterianas. Onde é que esses linfonodos estão localizados, doutor? Nós podemos identificar os linfonodos em todo o organismo, na cabeça, no pescoço, região torácica, abdominal e membros inferiores. Em qualquer lugar do organismo, nós podemos identificar linfonodos aumentados, inflamatórios ou doentes. Qual que é a importância de se avaliar um linfonodo no pescoço, doutor Gabriel? Na verdade, a avaliação dos linfonodos é muito importante porque nós podemos estar lidando com problemas graves, com doenças neoplásicas e malignas. Então, é preciso que sejamos atentos para, no início do problema, ter um diagnóstico preciso e, assim, a maior chance de cura. Quais são as causas para o aumento dos linfonodos, as ínguas, no pescoço? Na grande maioria das vezes, as causas são inflamatórias e muitas das vezes não necessitam de nenhum tratamento. Os linfonodos, como funcionam como nossa defesa, eles estão aumentados num caso de infecção, de inflamação. Então, na grande maioria das vezes, são inflamatórios. Caso essas ínguas apareçam no pescoço e persistam com um crescimento progressivo, dor ou mesmo saída de secreção, o que deve fazer? Procurar o seu médico. O aumento de linfonodo, em 90% das vezes, é uma reação do organismo para barrar a infecção própria da nossa defesa. Porém, se o linfonodo está muito tempo aumentado, está arredondado, endurecido, isso pode sugerir uma neoplasia maligna necessitando de um tratamento específico. Qual é a relação das ínguas localizadas na região do pescoço com a tireoide, doutor? O câncer de tireoide é um câncer que pode apresentar metástase já no seu diagnóstico. Então, não é incomum encontrarmos, nos casos iniciais de câncer de tireoide, a presença de linfonodos com metástase, com doença no pescoço. Então, toda a tireoide, após ser investigada, deve também ser avaliada no pescoço na procura de linfonodos patológicos ou com a metástase cervical. Íngua e linfonodo são a mesma coisa? Como saber a diferença? Na verdade, a íngua, popularmente chamada, justamente o aumento do linfonodo. Normalmente, os linfonodos são estruturas muito pequenininhas e quando eles começam a crescer, as pessoas palpam, chamam de íngua. Não seria a mesma coisa. Os linfomas podem deixar os linfonodos doloridos? Podem, mas na verdade, na grande maioria das vezes, os linfonodos não doem quando são neoplásicos. As neoplasias malignas dos linfomas, normalmente eles aumentam em volume progressivamente, estão endurecidos, fixos, normalmente não são dolorosos. Normalmente os linfonodos dolorosos são inflamatórios e não são patológicos, são reacionais. É a nossa defesa atuando para combater as infecções. Doutor, como é que o câncer de tireoide normalmente se apresenta? Quais são os diferentes tipos dos cânceres na região do pescoço? Normalmente ele é muito pouco sintomático. O paciente normalmente faz uma ultrassonografia cervical ou de tireoide, pedida pelo seu ginecologista, pelo seu endocrinologista, pelo seu médico clínico, mas normalmente os sintomas são muito poucos. Quando o nódulo está grande e vem crescendo em tamanho, pode ser notado um nódulo palpável na região cervical. Mas a grande maioria das vezes, estamos vendo hoje em dia, com a melhor da ultrassonografia, com acesso maior à saúde, é cada vez mais diagnósticos de nódulos muito pequenos. O câncer de tireoide pode ser dividido em papinífero, que é o mais comum, o folicular, o anaplásico e o medular. Então são 4 os tipos de câncer de tireoide. E o que fazer se a pessoa achar que tem um nódulo no pescoço, doutor Gabriel? A pessoa deve procurar o seu médico clínico, o seu cabeça e pescoço, o seu endócrino, para fazer uma avaliação. O exame físico é mandatório. A palpação desse nódulo nos diz se ele é elástico, se ele é móvel, se é inflamatório, se é endurecido. Então, o exame físico pelo seu médico é essencial. A partir daí, é feito uma ultrassonografia que vai nos ajudar a dar uma suspeita ou não
àquele linfonodo apresentado pelo paciente. Como se trata o câncer de tireoide? Quais são os riscos e benefícios de cada uma dessas opções de tratamento? O tratamento do câncer de tireoide é cirúrgico. Somente a cirurgia resolve o câncer de tireoide. Alguns pacientes necessitam de uma complementação com radioterapia, porém, nem todos os pacientes fazem iodo após a cirurgia. Os riscos mais diretamente envolvidos na cirurgia é a alteração da voz, com rouquidão ou disfonia, e a baixa do cálcio, que nós chamamos de hipoparatiroidismo. Em que situação o câncer de tireoide pode ser fatal e quais as chances de cura desse tipo de câncer? O câncer de tireoide raramente é fatal. Existe um tipo de câncer de tireoide que é o anaplásico, que esse sim é muito grave. Normalmente a sobrevida são 6 meses, mas é muito raro. Então é muito raro esse tipo de câncer. Então, graças a Deus, a chance é pequena. Os mais comuns, que são papilífero e folicular, a chance ultrapassa 98% de cura com um tratamento bem feito e a cirurgia bem realizada. É possível que o câncer de tireoide se espalhe por outras partes do organismo? É possível sim. É até comum que já no diagnóstico após a cirurgia apareçam linfonodos doentes. É possível apresentar metástases já no quadro iniciais ou durante o segmento esses linfonodos aparecerem. Normalmente os mais comuns são linfonodos cervicais no próprio pescoço, mas algumas vezes a doença pode ser encontrada à distância, no pulmão e nos ossos principalmente. A cirurgia para o câncer de tireoide precisa tirar também os linfonodos cervicais? Isso gera algum inconveniente, doutor? Normalmente, nós só avaliamos e ressecamos os linfonodos cervicais se a gente tiver a suspeita no pré-operatório de metástase. Então, se o paciente vai para a cirurgia com diagnóstico de câncer de tireoide e também tem metástase no pescoço, na mesma cirurgia da tireoide, nós fazemos os chamados esvaziamentos cervicais e a remoção cirúrgica desses linfonodos infectados. Podem existir complicações secundárias às cirurgias de esvaziamentos cervicais. O paciente pode perder uma glândula paratireoide, isso acarretar uma baixa do cálcio permanente para a sua vida. Também pode ocorrer lesões do nervo recorrente, nas cirurgias maiores com esvaziamento, e lesões também de estruturas nobres. Portanto, o esvaziamento cervical deverá ser feito mediante a confirmação patológica e citológica da neoplasia. Doutor, há alguma relação com o estresse da vida moderna e a quantidade de casos? Porque esse tipo de problema na tireoide tem afetado muita gente. Realmente houve um crescimento muito grande no número de câncer de tireoide. Isso se dá, em parte, pelo aumento e melhora do exame de imagem de ultrassom. Hoje em dia temos tratamentos melhores que diagnosticam nódulos menores, que antigamente não tínhamos diagnóstico. Porém, houve também um aumento absoluto no número de câncer. Nós não sabemos ainda qual é o fator específico que vem dando esse crescimento tão grande em relação ao câncer de tireoide. Porém, a irradiação é um dos fatores de risco que nós precisamos tomar cuidado, mas ainda não reconhecemos qual é o fator determinante. Ok, conversamos com o Dr. Gabriel Carleto, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Doutor, muito obrigada e até a próxima.